Sou Luiz Matemático, estamos voltando para a nossa aula de número 4, né? Do nosso curso de admissão para o Colégio Militar no 6º ano. Essa aula de hoje, né, a aula de número 4, a gente vai falar sobre o metro quadrado. Mas como vocês já sabem, sempre no início de cada aula eu falo um pouquinho sobre a aula anterior, que nesse caso é a aula de número 3. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre perímetros. Falei para vocês o conceito, né? Falei para vocês a origem da palavra perímetro e coloquei alguns exemplos. Para quem acabou de assistir, o perímetro, né, é dado pela soma dos lados da região periférica, ou seja, arredores. E esse é o significado da palavra perímetro. Então, se você quiser calcular o perímetro, seja ele qual for o polígono, qualquer que seja a figura, você deve somar a medida de todos os seus lados. Agora que você já lembrou a aula anterior, quero que você me acompanhe, que vamos iniciar a aula de número 4, onde vamos falar sobre o metro quadrado. Então, o metro quadrado. O metro quadrado, pessoal, é uma medida de área, é uma medida de superfície. Então, muita gente, eu vejo muitos alunos me perguntando assim, professor, como é que eu transformo um metro em um metro quadrado? Na verdade, são coisas totalmente diferentes. O metro linear, a gente está falando de uma medida de comprimento. A área, a gente está falando de uma medida de superfície. Aquela mesma que a gente mede quanto é uma quadra de futebol, qual a área do retângulo, qual a área do triângulo, qual a área do quadrado. Então, o metro quadrado, né, a superfície, ela é o plano, você está medindo o plano. E o comprimento é a distância em linha reta. Então, para que vocês entendam o que significa um metro quadrado é como se a gente tivesse um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, é o que cabe aqui dentro. A superfície disso aqui representa 1 metro quadrado. Então, se você tiver um quadrado de 1 metro de lado, quando você multiplica 1 vezes 1, isso aqui dá 1 metro quadrado. Então, veja que a medida de superfície é o quanto cabe dentro dessa região aqui. E o metro linear é a distância em linha reta. As transformações do metro quadrado funcionam mais ou menos parecidas com as transformações do metro linear, das unidades de comprimento. Só que tem um detalhe. A gente não fala mais metro como antes, a gente fala metro quadrado, centímetros quadrados, milímetros quadrados, decímetros quadrados, decâmetros quadrados, hectômetros quadrados e quilômetros quadrados. Ainda também funciona com os múltiplos, que são quilômetros, hectômetros e decâmetros, e os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetros. Todos eles quadrados são múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. A maior diferença mesmo acontece na transformação. A transformação, antes, quando a gente fazia a transformação que a gente vinha da esquerda para a direita, cada casa a gente multiplicava por 10. Agora a gente multiplica por 10 ao quadrado, que seria 100. Ou seja, cada casa que a gente andar, ele deixa de ser decimal, e não ele vai passar, vão ser 2 casas decimais, ou seja, de 100 em 100. Por quê? Porque ele é bidimensional. Então, se no metro linear eu tenho uma dimensão, que representa 10, quando eu tenho 2 dimensões, ele vai representar 100, porque seria 10 vezes 10. Agora a gente está calculando a área, e a área é bidimensional. Então, 10 vezes 10, né? Se eu quiser sair de hectômetro para decâmetro também, vezes 100, de metro para decímetro vezes 100, e por aí vai. Na volta, também, né? Quando eu saio da sua direita para a esquerda, que eu vou diminuindo, eu vou dividindo também por 100. Então, a diferença mais significante fica por conta disso. Na transformação, a cada casa que você queira avançar, você vai mudar 2 outras. Coloquei aqui com um exemplo, né? Primeiro exemplo, são 3 exemplos dessa aula. Falando sobre isso, 3 transformações. Como se expressa 25 metros quadrados em centímetros? Então vamos lá, ó. Vamos treinar a nossa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Todos eles são quadrados, tá? Vocês vão ver, né, no spoiler da aula de hoje, vocês vão ver que quando a gente passar para volume, esse 2 vai virar 3, porque são tridimensionais, e aí a gente vai avançar 3 casas. Então eu estou em metro,
vou para centímetro, 1, 2. Só que esse 2 vai ser vezes 2, então vão ser 4 casas decimais. Então, eu tenho 25, 4 casas, eu vou complementar com 4 zeros. E aí eu vou ter 250 mil centímetros quadrados. Então, 25 metros quadrados equivale a 250 mil centímetros quadrados. Na segunda, eu tenho como expressar 520 metros quadrados em quilômetros quadrados. Então, eu vou escrever só o que é de interessante: metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Para fazer a transformação de metro para quilômetro, 1, 2, 3. Vezes 2, 6. Então, 520, eu vou voltar 6 casas decimais. Até aqui dá 3, aí 4, 5, 6. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 0,000 520 ou 0,0052 quilômetros quadrados. E por último, a gente vai ter um pequeno problema. Em uma cidade, uma grande área com cerca de 305.420 decâmetros quadrados foi destinada para um parque. Qual é a área desse parque em quilômetros quadrados? Então, vamos lá, ó. Decâmetros quadrados, hectômetros quadrados e quilômetros quadrados. São 2 casas. Vezes 2, 4. Então, a nossa vírgula vai sair daqui. 1, 2, 3, 4. Então, 30,542. Se você quiser botar o zero, você coloca. Quilômetros quadrados. Então, a área destinada para o parque vai ser 30,542 quilômetros quadrados. Então, veja que as transformações são bem leves, bem simples. Basta você entender que esse 2 aqui, que representa a superfície, ele representa que as suas casas decimais vão ser duplicadas. E aí você tem que também saber que essa duplicação é dada pela quantidade de dimensões, que sai de 1 para 2. E aí eu coloquei aqui também importante, porque olhando as provas anteriores, eu vi que toda a prova cai pelo menos uma questão, ela fala de medidas agrárias, tá? E a principal medida agrária que a gente conhece, é o hectare. Então, o hectare, ó, vem de hectômetro. Então, hectômetro. Quantos metros quadrados representam um hectômetro? No hectômetro são 100, né? Então, um hectômetro é uma área de 100 por 100. É um quadrado de 100, como se essa imagem aqui fosse um quadrado de 100 por 100. Então, qual a área desse quadrado aqui? 100 vezes 100 dá 10 mil. Então, um hectare, ele é dado por 10 mil metros quadrados. Então, toda vez que uma questão falar para você de um hectare, como é que cai essa questão? Ele te dá a medida em hectare e pede para você transformar em metros quadrados. Ele diz a informação da região que está em hectare, mas ele quer a resposta em metros quadrados. Normalmente ele não diz que um hectare representa 10 mil metros quadrados. Quando é que ele diz? Quando ele usa outra unidade de agrária, que é o alqueire. Porque o alqueire tem 2 tipos de alqueire. Não, na verdade, são 3 tipos de alqueire. O alqueire mineiro, o alqueire paulista e o alqueire baiano. Como as medidas elas não são fixas, né? São diferentes, então ele tem que dizer qual alqueire que ele está falando para vocês. E aí ele vai dizer na questão, um alqueire mineiro vale X metros quadrados, um alqueire paulista, um alqueire baiano vale Y metros quadrados. Então ele tem que dizer, mas hectare ele não vai dizer para vocês. E aí eu coloquei aqui, só a título de informação, como eu já falei, um hectare equivale a 1 hectômetro quadrado, que são 10 mil metros quadrados. E a gente vai fechando a nossa aula de número 4. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de curtir aquele vídeo, dar aquele like. E se você não se inscreveu ainda, se inscrever no meu canal. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.